pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula do sistema imunológico. Hoje vamos falar sobre as moléculas de histocompatibilidade ou complexo principal de histocompatibilidade ou as moléculas de MHC, como você preferir. Aí você se pergunta, o que é isso, Cleverson? Bom, esse MHC, ou moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, nada mais são do que proteínas especializadas, que vão ser codificadas basicamente nesse gene de histocompatibilidade. E qual a função dele? Resumidamente, porque vamos falar o que ele vai fazer. Mas em resumo, em suma, o que vai ser a função é apresentar basicamente o antígeno que foi captado aos linfócitos T. Ou seja, ele vai ser um intermediário para a apresentação desse micro-organismo invasor. Essa molécula de MHC que citamos, ela também é chamada de HLA, ou, recitando a sigla, antígeno leucocitário humano. E por que ele recebe esse nome? Porque após detectar um invasor, um antígeno, o primeiro a perceber a presença dessa molécula com antígeno vai ser os leucócitos. Outro ponto a se ressaltar é que essas moléculas são polimórficas, ou seja, possuem vários alelos. Além disso, também é importante entender que essas moléculas estão relacionadas diretamente com a rejeição de um transplante. Claramente porque, em presença diferencial genética, ou seja, de uma forma mais simplificada, se o DNA é diferente, vai existir uma rejeição. Porque essa molécula que citamos, que é a HLA, ou a molécula antígeno leucocitário humano, vai detectar como rejeição, ou seja, não há compatibilidade. Genética diferente, DNA diferente, igual a rejeição. Existem basicamente 3 tipos dessa molécula de MHC. Quem seriam? Seria a classe 1, a classe 2 e a classe 3 de MHC. Sendo que a classe 1 e 2, elas são promotoras de proteínas distintas, porém homólogas, e vão atuar basicamente na apresentação de antígenos. Já a tipo 3 de MHC, ou classe 3 MHC, ela vai estar atuando no sentido do sistema complemento do sistema imunológico, que vamos ver mais à frente também. Outro ponto importante é que essas moléculas de MHC apresentam uma codominância de genes, ou seja, são 2 alelos, e isso possibilita uma máxima dessa molécula de MHC para que se adere ou possa se aderir a moléculas de peptídeos ou antígenos invasores e apresentem diretamente aos linfócitos T, para que possa promover a defesa. É importante entender também que essas moléculas de MHC possuem locais ou sítios de ligação para uns correceptores das células T, ou os linfócitos T, que seriam o CD4 e o CD8. A CD4 ela vai estar sendo reconhecida pela classe 2 de MHC. E a classe 1 de MHC vai estar reconhecendo a CD8. E por isso podemos analisar um quadro, onde as células ou os linfócitos TCD4 somente são reconhecidas pelas moléculas de MHC classe 2. Um ponto importante de se dizer é que essas moléculas de MHC elas podem se ligar a vários peptídeos, porém apenas um de cada vez. Então existe uma competição para o sítio de ligação. Também elas podem durar
dias nessa região. E isso possibilita uma maior adequação para que encontre, ou seja, tem mais tempo para encontrar o seu destino, que seria os linfócitos. Também não podemos esquecer que essas moléculas de MHC, elas não são capazes de diferenciar peptídeos estranhos, ou seja, esses micro-organismos que estão invadindo, e os peptídeos do próprio corpo, do próprio indivíduo, ou seja, do hospedeiro. E é importante dizer que a sua ligação ela é do tipo não covalente e possui certa clivagem com as células apresentadoras de antígeno. Agora podemos falar um pouquinho sobre a expressão dessa molécula de MHC, começando pela classe 1, ou MHC classe 1. Essa classe 1 que vai ser expressa principalmente em células nucleadas e em plaquetas. E basicamente, as células ou os linfócitos TCD8 vão ser capazes de reconhecer antígenos ou micro-organismos ligados a essa molécula, ou seja, TCD8 reconhece antígenos que estão associados à molécula de MHC classe 1 e, obviamente, vão atuar para destruir ou acabar com esses invasores. Um ponto importante é que algumas citocinas e também o TNF-alfa e interferon-gama vão aumentar a expressão dessa molécula de MHC classe 1. Já as moléculas de MHC classe 2, elas vão ser expressas em macrófagos, células dendríticas e também em linfócito B. E, basicamente, os linfócitos TCD4 vão ser capazes de reconhecer antígenos aderidos às moléculas de MHC classe 2. E aí eu peço uma atenção especial de você. Nos vídeos passados, falamos que o linfócito virgem é aquele que nunca teve contato com um antígeno. E aí vem a importância da molécula de MHC. Por quê? Porque ela vai ser um intermediário para que esse linfócito virgem, que nunca teve contato com o antígeno, possa entrar em contato para que deixe de ser um linfócito virgem e se transforme em um linfócito efetor, ou seja, que tenha seus papéis madurados e efetivos e possa ali defender o organismo. Além disso, esse linfócito que foi ativado vai ativar outras células de defesa, como os macrófagos, que vão promover a fagocitose, liberação de citocinas e promover a defesa do corpo. Pode ser por inflamação ou por ativação de outras células e citocinas, como já citei. É importante ressaltar que as moléculas de MHC classe 2 podem aumentar o seu efetivo, ou seja, ser estimulada por citocinas. E também outras moléculas como interferon-gama, que vai atuar diretamente na expressão dessa molécula de MHC2 e também os receptores tipo TOL também têm certa expressão nessa relação. Os linfócitos B também aumentam a expressão da molécula de MHC no sentido de reconhecer os antígenos. Então, pessoal, com isso a gente fez mais um resumo hoje falando dessas moléculas importantes no nosso sistema imunológico. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e vamos continuar nossos estudos. Valeu?